Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos ver como ler uma planilha de dados e explorar esses dados no R, ok? Muito bem, então eu montei um tutorial para vocês, né, como ler e explorar os dados no R. Então a primeira questão é, nós temos que escolher um diretório, ou seja, eu tenho que dizer para o R onde está minha planilha de dados no meu computador. Então para isso nós vamos utilizar esse comando aqui, setwd. Então vamos copiar esse comando e vamos inserir aqui no nosso script no RStudio, ok? Então vejam, setwd é o comando que vai buscar essa planilha, mas eu tenho que dizer para o R aonde está a minha planilha. Então minha planilha está dentro daquela pasta análises R que nós criamos na aula passada. Então como que eu vou colocar o endereço aqui dessa planilha? Ah, e um grande detalhe, o endereço ele muda dependendo do computador. Então cada computador pode ter um endereço diferente. Por isso que não dá para vocês utilizarem o mesmo endereço que eu coloquei aqui no exemplo, tá ok? Então eu vou copiar aqui, ó. Eu vou refazer isso aqui numa linha abaixo para vocês verem como montar esse comando, né? Então aqui entre parênteses sempre. Então lembrem, o R funciona sempre com a função e o que eu quero entre parênteses. Essa função aqui me diz que ele vai buscar a informação em determinada pasta. Então nós vamos aqui no desktop, ok? Eu vou abrir aqui a pasta análises R e notem, eu vou clicar aqui em cima. Ó. Quando eu clico aqui, aparece o endereço dela, onde ela está. Então nós vamos copiar isso aqui, então dá um Ctrl C, vim aqui no R, né? Entre aspas, eu vou colocar entre aspas sempre, vou dar um Ctrl V. Então notem, tá aqui, ó, entre aspas, ele vai ficar verdinho, ok? Mas veja um detalhe, diferente do comando que eu tinha colocado no tutorial, aqui as barras elas estão por outro lado, elas estão invertidas. Então o R não entende a barra nessa direção, então nós temos que mudar a direção das barras. Então como que nós vamos fazer isso? Então olhem lá no teclado de vocês, né, tem a barra em outra direção. Então nós mudamos as barras aqui em cima, cada uma dessas barras. Dá para fazer uma por uma ou dá para pedir para o R procurar e substituir. Aqui, como são poucas, vamos fazer uma por uma. Ok? Muito bem, agora o nosso comando está pronto. Então agora o nosso comando está pronto. E o que esse comando nos diz? Nos diz o seguinte, né? Procure as informações nessa pasta. Então, tudo que tiver dentro dessa pasta, o R vai ler. Então agora eu vou rodar. Rodei. Ó, funcionou, não deu nenhuma mensagem de erro. A questão é, o que tem dentro dessa pasta? Né? Então nós podemos pedir para o R demonstrar o que tem dentro dessa pasta. Então nós podemos colocar aqui o comando dir. Dir abre e fecha parênteses. Dir de diretório. Então quando a gente roda esse comando, olha aqui embaixo, ele já mostra quais planilhas eu tenho dentro dessa pasta. Então nós temos o dimorfismo.txt e o dimorfismo XLSX, que é a planilha do Excel. Essa é a planilha de texto, essa é do Excel. Lembro que a aula passada nós formatamos uma planilha, a planilha de texto. É essa planilha que nós queremos abrir. Então agora nós vamos abrir essa planilha de texto aqui. E como que nós fazemos isso? Então aqui dando sequência no nosso tutorial, né, nós temos aqui como abrir o arquivo de morfismo.txt. Então é através desse comando aqui. Então eu vou copiar esse comando e vou colar aqui. Então está aqui o nosso comando. Tá? Deixa eu só apagar aqui. Muito bem. Está aqui o nosso comando. O que está escrito nessa linha de comando? Então prestem atenção. Eu tenho aqui um objeto, então eu criei um objeto, tá? Eu vou fazer aqui embaixo para vocês entenderem. Ó. Criei um objeto chamado dimorfismo. Então, coincidentemente, é o mesmo nome da nossa planilha, mas poderia ser outro. Né? Eu poderia dar o nome de tamanho, nome de... poderia abreviar, só colocar DI, não sei, eu posso colocar o nome que eu quiser, é um objeto que eu estou criando. Mas para ficar mais intuitivo, eu criei com o nome de dimorfismo, que é o mesmo nome da planilha. Ó, flechinha novamente, né? É uma flechinha dizendo que esse é o objeto de dimorfismo. E o que tem dentro desse objeto? Então, na aula passada, vocês criaram objetos numéricos, que tinham um conjunto de números, e objetos com categorias, né? Que tinham
nesse caso, textos dentro, né? Então, agora nós vamos criar um objeto que tem uma planilha dentro. Então, eu vou inserir uma planilha dentro desse objeto, através desse comando, read.table. Então, nós vamos inserir o read.table, que é leia a minha tabela, e agora eu vou abrir parênteses e vou colocar o nome da minha tabela. Então, qual tabela que ele vai ler? Então, ele vai ler uma tabela que está dentro da pasta análises R, que é o endereço que eu coloquei aqui inicialmente. Então, quais planilhas nós temos aqui? Essas duas. Qual que nós formatamos? A TXT, a de texto. Então, esse read.table, ele lê a planilha de texto. Então, eu vou copiar, ó, pessoal, copiem, porque se tiver uma letra errada, não funciona. Então, copiem aqui, dimorfismo.txt, vem e cola aqui em cima. Pronto. Ele vai ler agora a minha planilha dimorfismo.txt. Mas tem um detalhe. A nossa planilha, ela tem cabeçalho. Lembra que nós colocamos lá numa coluna sexo, na outra coluna tamanho? Então, nós precisamos dizer para o R que essa tabela tem cabeçalho. Então, o que nós fazemos? Nós colocamos mais esse comando aqui, ó. Header igual true. Então, o R ele funciona com questões lógicas, né? Verdadeiro ou falso. Então, o que esse comando me diz? Esse comando aqui é como se fosse uma pergunta. Tem cabeçalho a tua planilha? E você responde para ele, sim, tem. Daí eu coloco T de verdade, em inglês, né? Então, ó, eu poderia escrever ele. True, verdade, tem cabeçalho. Se não tiver, eu posso colocar um F, de falso. Falso. Aqui. Então, ele sempre vai funcionar, né? Esses comandos aqui, lógicos, eles vão funcionar com verdadeiro ou falso. T ou F. T para verdadeiro, F para falso. Como tem cabeçalho, eu vou colocar um T. Então, tem cabeçalho. Então, veja, novamente lendo esse comando. Ó. Nota que esse comando é muito importante. Vocês vão utilizar várias vezes. Eu crio um objeto, dou um nome para ele. Ok? Está aqui a minha flechinha dizendo que esse é o meu objeto. Coloco o comando read.table, ou seja, leia a minha planilha, abro parênteses, coloco o nome da minha planilha, entre aspas, vírgula, e coloco esse comando para dizer que tem cabeçalho. Basicamente, todas as nossas planilhas vão ter cabeçalho. Então, é dessa forma que vocês vão utilizar. E eu rodo. Ok? Olha como funcionou. Aqui do lado já apareceu o nosso objeto. Então, aqui nós temos o objeto de morfismo. Ele tem 40 observações, ou seja, 40 linhas, 40 indivíduos, de duas variáveis, sexo e tamanho. Ah, eu quero olhar essa planilha para ver como ela está. Eu clico aqui. Quando eu clico, ele me abre uma outra aba com essa planilha. Então, aqui nós temos a planilha. Nós temos as duas colunas e as 40 linhas. A planilha está aqui. Então, nós podemos deixar essa aba aberta, não tem problema. O RStudio ele trabalha com abas, então eu posso ter várias abas abertas, não tem problema nenhum. Eu só clico na aba que eu estava antes e eu retorno para ela, sem problema. Ou eu posso vir fechar aqui. Se eu fechar aqui, ela continua, ela tá. O meu objeto ele está ali. Eu posso fechar minha planilha que não vai ter problema nenhum. Então eu deixo aberto se eu quiser. Digamos que vocês não querem olhar a planilha inteira, eu só queria ver um pedacinho para ver se está tudo certo, né? Eu posso utilizar esse comando aqui. Ok? Add seria só o começo, né? Uma parte. Então eu quero olhar o começo. Começo do quê? Da minha planilha de morfismo. Então, eu escrevo aqui, de morfismo. Quando eu rodo, olha o que acontece. Ele me mostra o comecinho da planilha aqui no meu console. Então eu vejo que as 6 primeiras linhas, as duas colunas, o nome delas, os valores, tudo certinho. Então é só para vocês verem como que está essa planilha. Eu posso pedir a dimensão dessa planilha, ou seja, que tamanho que ela tem. Aqui eu já estou vendo, ó, ela tem 40 observações e 2 variáveis. Mas eventualmente eu posso utilizar isso depois em um comando, né? Então eu posso pedir a dimensão de quem? O dimorfismo, sempre. E quando eu rodo, ele me diz, ó, 40 linhas, 2 variáveis. Então, lembre, o R sempre funciona assim. Função, aqui eu escrevo a função, e entre parênteses, eu coloco qual objeto, qual conjunto que eu quero que essa função opere. Então, ele vai operar no conjunto dimorfismo. Então, eu quero a dimensão do objeto dimorfismo. Eu quero aqui o cabeçalho, né, o início aqui, um pedacinho da planilha dimorfismo, do objeto dimorfismo. Sempre assim. Nós podemos pedir só os nomes das colunas. Eu quero saber só os nomes das colunas. Então eu coloco o comando names também,
dimorfismo, ok? E daí ele vai me dar somente o nome das colunas, né? Agora, nesse momento, são comandos que não são tão importantes, né? Mas futuramente talvez a gente utilize eles para formatar uma planilha, para uma análise, ok? Muito bem. Dando sequência, nós temos aqui agora como que eu vou explorar né, essas colunas, esses valores. Então, como que eu posso tirar a informação? Primeira coisa, no nosso objeto de morfismo, nós temos duas colunas. A coluna categórica, que é sexo, e a coluna numérica, que é tamanho. Eu posso, nesse caso, extrair somente os valores da coluna sexo, ou somente os valores da coluna tamanho, para trabalhar com eles. Então nós podemos, nesse caso, quando nós temos a gente chama de data frame isso. Então quando eu tenho essa planilha que tem categóricas, numéricas, né, a gente chama de data frame, que é um conjunto de variáveis. Então eu posso pegar somente uma das variáveis. E como que a gente faz isso? Então nós vamos escrever o objeto que eu quero extrair essa variável, por exemplo, dimorfismo, né, que é o nosso objeto aqui. Eu vou colocar um cifrão, e ele já me abre a opção das variáveis que eu tenho. Então, quando eu clico aqui em sexo, dimorfismo cifrão sexo, ele escrito dessa forma, ele vai me exibir somente os valores que eu tenho na coluna sexo. Né? Então, quando eu rodo aqui, o que ele me mostra? Os valores para cada um indivíduo. Então, das categorias. Fêmea, 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 macho, macho. E os níveis, eu tenho 2 níveis, fêmea e macho. Eu poderia ter populações aqui. Poderia ter 5 níveis de populações, 5 populações. Ele ia me mostrar isso, ok? Da mesma forma, nós podemos fazer isso, né? Nós podemos fazer isso aqui por tamanho. Ok? Então, tamanho. Então, quando nós rodamos isso daqui, ele aparece todos os valores que eu tenho na coluna tamanho. Todos. De machos e fêmeas. Ok? Nós podemos também pedir, né? Um resumo. Eu quero um resumo dessas variáveis. Então, nós utilizamos o comando summary. E eu coloco aqui dentro o nosso objeto, que é o dimorfismo, né? Dimorfismo. Ok? Quando nós rodamos isso, olha o que aparece. Ele me dá um resumo aqui da variável categórica, que é sexo, então eu tenho 20 fêmeas e 20 machos. E ele me dá um resumo da variável numérica, que é o tamanho. Ele me dá o valor mínimo, o primeiro quartil. Então lembra, o primeiro quartil separa os valores, os 25% dos valores menores dos 75% maiores. Ele me dá a mediana, que é o indivíduo do meio, então é o indivíduo que separa 50% menores dos 50% maiores. Ele me dá a média, que é a soma de todo mundo dividido por N. Ele me dá o terceiro quartil, que separa os 75% menores dos 25% maiores. E ele me dá o valor máximo. Então ele dá um resumo. Mas fique bem claro, ele me dá um resumo, todos esses parâmetros, da variável tamanho. Ou seja, ele juntou tanto os valores de machos quanto de fêmeas e fez tudo junto. Mas se vocês imaginarem, né, nós vamos ver isso nas próximas aulas, o objetivo, quando eu tenho 2 grupos, é testar se tem diferença entre eles. Então nós queremos saber se tem diferença entre machos e fêmeas. Então eu preciso de um parâmetro para cada um dos sexos. Eu quero a média do tamanho dos machos contra a média do tamanho das fêmeas, para eu ver se tem diferença, né? Qual que é o valor desses parâmetros. Então, dando sequência aqui no nosso tutorial, como que nós vamos extrair os parâmetros para cada um dos sexos, ok? Então nós vamos utilizar esse comando aqui, que é o tapply. Então nós vamos utilizar esse comando para extrair o valor para cada um dos sexos. Aqui. Tapply. Muito bem. Eu posso dar espaço aqui, eu posso dar Enter, galera, vai surgindo linhas, isso não afeta em nada o meu script, tá? Da mesma forma que se eu der espaço aqui, estão vendo? Isso não afeta em nada o meu comando. Eles não precisam estar juntos, tá? Não tem problema nenhum, o R entende perfeitamente. Desde que ele esteja na mesma linha, tá tranquilo, ok? Muito bem. Então, tapply. Como que o tapply funciona? O tapply funciona da seguinte forma. Eu vou abrir parênteses, eu vou colocar uma variável numérica, né, uma variável categórica e a função que eu quero que ele opere. Então vejam bem,
Aqui em cima, nós falamos que quando eu quero pegar somente a variável categórica, eu escrevo dimorfismo, cifrão, sexo. E quando eu quero pegar somente a numérica, dimorfismo, cifrão, né, a numérica, que é o tamanho. Então, eu vou colocar tapply, abre parênteses, eu vou colocar primeiro a numérica, vírgula, lembra, eu sempre separo entre vírgulas, né, os meus comandos, os meus objetos. Então, vírgula, eu vou colocar agora a variável categórica, vírgula, e a função que é min. Min calcula o quê? A média. Ó, lembrando que quando eu coloco hashtag, o R ignora, é um comentário, então isso aqui não afeta em nada, eu posso escrever o que eu quiser depois do hashtag. Então veja o seguinte, como que eu leio esse comando? Eu leio da seguinte forma: faça a média do tamanho para cada um dos sexos. É isso que ele significa. Faça a média do tamanho para cada um dos sexos. Então o tapply funciona dessa forma. Eu sempre vou ter uma variável numérica, uma categórica e uma função, que eu quero que ele calcule para cada um das categorias que eu tenho. Quando nós rodamos isso daqui, olha que legal. Aparece aqui a média do tamanho para fêmeas e a média do tamanho para os machos. Então as fêmeas possuem uma média de 12,4 e os machos uma média de 14,8. Então os machos têm um tamanho maior do que ela, ok? Da mesma forma, eu posso calcular o desvio padrão. Então, ó, eu posso calcular o desvio padrão. E eu construo o comando do mesmo jeito. Tá? Então eu construo o comando aqui do mesmo jeito. Então vejam, tapply novamente, a minha variável numérica, a minha variável categórica, só que agora a minha função aqui é para calcular o desvio padrão, que é SD. Tá? Então SD seria a função para calcular o desvio padrão. Quando nós rodamos, ó, eu tenho o desvio padrão para fêmeas e para macho. Veja que o desvio padrão para fêmeas é maior. Isso quer dizer que a variação dos dados, nesse caso aqui, das fêmeas é maior para o desvio padrão. Nós podemos, da mesma forma, calcular também a mediana. Então, ó, voltando aqui. Posso calcular a mediana. Então, a mediana também é numérico, categórico e a função, que é a mediana. Então, tapply, numérico, categórico e a função. Agora, para calcular a mediana. Ó, vejo que minha média, que median é mediana, ok? E quando nós calculamos a mediana aqui, então vejam, fêmeas 12, machos 14,65. Então, os machos são maiores, né? Nós já vimos isso com a média. E nós temos aqui o intervalo interquartil. O que é o intervalo interquartil? Lembram que quando nós usamos a mediana, nós temos que usar o intervalo interquartil para expressar a variação dos dados. Então, o intervalo interquartil é a diferença entre o terceiro quartil e o primeiro quartil. Ou seja, seria 50% dos dados que estão ao redor da mediana. Né? Então, nós temos aqui 50% dos dados. Então, o intervalo interquartil ele é dado pela função IQR. Então, aqui, intervalo interquartil. Ok? Então, é a função IQR. A mesma coisa, tapply. Aqui, nós temos a variável numérica, a variável categórica e a função. Quando rodamos, está ali. 1,62 e 1,65, muito próximos. Então, a variação do intervalo interquartil é muito próximo. Ok? Muito bem, então aqui nós temos as principais funções. Então, quais funções que eu quero, né, que vocês deem maior ênfase, que vocês tentem, né, absorver ao longo dessa aula. Então, setwd, que é para escolher o diretório, então nós vamos utilizar muito isso, né? Setwd, então eu vou escolher o diretório, a pasta que eu quero que o R leia, né, que ele pegue as informações das planilhas. Então você coloca essa função, abre parênteses e coloca o nome do diretório entre aspas, né? Lembrando que a barra aqui sempre tem que ser, você tem que inverter e colocar a barra na direção certa. Ela vem invertida e você coloca ela na direção correta, ok? Read.table, então o read.table é para eu ler a planilha. Então nós vamos colocar essa função aqui para ler a planilha. Como que nós fazemos isso? Então nós damos um nome para o objeto, aqui eu dei o nome de data frame, no exemplo, né? Eu dou um nome para o objeto, o nome que eu quiser. Lembre-se, coloquem sempre nomes curtos, porque é mais fácil de eu ficar digitando, não coloque nome longo, nomes longos. Não coloque nomes compostos, se você colocar um nome composto sem o hífen de conexão, o R entende como dois objetos, ok?
Evitem usar letras maiúsculas, porque isso confunde o R, ele nota a diferença entre maiúsculo e minúsculo, então use só minúscula. E evitem usar acento, porque os acentos eles são utilizáveis principalmente para funções, então não utilizem acentos. Então aqui nós damos um nome para o objeto, a função read.table, abre parênteses, o nome da planilha sempre entre aspas, e aqui nós vamos colocar esse comando que é para ele ler o cabeçalho. Como a maioria das nossas planilhas vai ter cabeçalho, eu coloco sempre esse comando. E por último, a função tApply, que nós já comentamos, né? A tApply, então ela vai calcular alguma função, algum teste para cada uma das categorias que eu tenho no meu conjunto de dados. Então, como que nós fazemos isso? tApply, a variável numérica, vírgula, a variável categórica, vírgula, a função que eu quero que ele calcule para cada uma das categorias, ok? Muito bem, encerramos aqui então agora o nosso script, nós vamos salvar o script. Então vejam, eu posso vir aqui, ó, salvar, né? Salvar como, ou salvar direto, tanto faz, dou um OK, e ele vai abrir qual pasta para eu salvar primeiro? A pasta do diretório que eu estou lendo. Então lembra, nós estamos lendo, né, o diretório aqui da análises R. Então ele vai abrir essa pasta. Eu dou um nome para o meu arquivo, então, por exemplo, explorando dados. Eu salvo. Muito bem, agora o meu arquivo está salvo. Se eu olhar aqui dentro da minha pasta análises R, eu tenho aqui, ó, explorando dados. É o meu script, está ali salvo. Mesmo que eu não salvasse ele, permaneceria no RStudio. Mas agora ele está salvo, ele está numa pasta no meu computador. Nota que nós podemos abrir vários scripts aqui. Ó. Posso abrir um segundo script. Posso abrir um terceiro script. E todos eles vão ficar abertos aqui. Ó. Quando eu clico na aba, eles aparecem. Como não tem nada aqui, não aparece nada, e o meu explorando os dados está aqui. Esses últimos, como eu não salvei, eles não estão em nenhum lugar no meu computador, estão no RStudio. E esse aqui está na pasta Análises R, ok? Se eu não salvar esses daqui, basicamente, quando eu fechar eles aqui, eu perco qualquer informação que eu fiz. Esse daqui, se eu fechar ele, eu não vou perder informação. Ele já está lá salvo. A hora que eu abrir ele de novo, ele retorna todo o meu script. E é só rodar ele de novo. Ok? Por exemplo, ó, eu posso fechar ele aqui. Acabou. Fechar o RStudio. Ó, não vou salvar Workspace. Não salve. Tá? Vou abrir o meu RStudio. Novamente, ele não vai estar lá, o meu script não vai estar aberto. Pelo menos ele não deve estar aberto. Ok. Abrir. Notem o seguinte, galera. Ah, eu não estou vendo mais aqui os meus scripts. Porque, ó, ele está maximizado o console. Então eu clico aqui, ó. Ele vai deixar o console embaixo e o meu script em cima. Nota, eu abri um script em branco. Aquele meu script lá não está mais aqui. Eu posso abrir ele vindo diretamente clicando aqui, ó. Quando eu clico aqui, ele abre novamente o meu script. Certinho, tudo certinho aqui. Ok? Perfeito. Tá? Então nós salvamos o script. Ele está lá, a hora que eu clicar nele, ele vai abrir novamente todos os comandos que eu fiz. E para rodar, ó, eu simplesmente posso selecionar todos eles e rodar ao mesmo tempo. Ele vai rodar tudo aqui. Ele vai me dar todas as informações né, dos comandos que eu coloquei nele. Tudo certinho, todos os valores, tudo em ordem. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês consigam desenvolver, né, as atividades, os comandos aqui. Qualquer dúvida, mandem mensagem, entre no nosso fórum Tira Dúvidas, ok? E envie as suas dúvidas. Não tenham medo de enviar dúvida. O negócio é entender o processo aqui, tá? Então é isso, fiquem bem. Até mais, até a próxima aula.